Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço. Vamos escalar aí o nosso time aí para a 27ª rodada, que é só final de semana. Jogos de Sul-Americana, Libertadores, no meio de semana, né? Isso não dá nada. Já vamos deixar tudo prontinho e só revisar e ver alguns outros dados na live de sábado meio-dia. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido aí, como sempre, a acabar conhecendo o canal e se inscrevendo. Quebrei muito tempo aí? Bora lá pro Vitão? Então, gente, essa aí foi a pontuação do time aberto do canal, 84.74. Ficou satisfeito, mané? Não fiquei, porque eu sempre falo que tem que ser de acordo com as suas competições aqui, ó. E eu perdi posições, né? Pra ganhar posições teria que fazer mais de 90, 95 pontos, né? Era a rodada para passar do 100, mas eu optei em não fechar a defesa do Palmeiras, né? Pensando que realmente poderia ter tirado o SG. Afinal de contas, conforme eu falei na live, no vídeo, o Criciúma só tinha cedido um SG, né, até então para o Fortaleza. Deu bola na trave, tudo. O Eto fez umas 2, 3 boas defesas. Poderia ter acontecido, poderia, mas é como eu falei, nessa reta aí que tá se encaminhando aí pro final do Cartola, passada a 30ª rodada começa a contagem regressiva, não tem muito o que fazer, quem tá um pouco mais atrás tem que arriscar mesmo, certo? E mesmo assim, né, dei azar, porque o Luiz Araújo se machucou, né, com poucos minutos de jogo, certo? E o Tabata, que eu tinha colocado aqui, né, acabou não jogando, e quem entrou foi o Gabriel Carvalho, que não foi tão bem assim, o meia foi o Alan Patrick, enfim, né, foram duas posições aqui que fomos prejudicados, e a terceira aqui, ó, foi o Alex Telles, que começou no banco, que eu começaria jogando, né, entrou, não fez muita coisa, ainda perdeu o SG, enfim, então, 86 pontos, com 3 jogadores a menos, tá bom demais, se cada um tivesse feito aí uns 5 pontinhos, né, na média geral aí, a gente tinha passado dos 100 pontos, tá, mas vamos lá, não vamos ficar aí, né, chorando leite derramado, já vamos escalar o nosso time dessa rodada. Lembrando aí, tá? E tem alguns recados importantes. Primeiro, como vocês estão vendo aí atrás aí, né? O plano de sócio aí tá com preço promocional R$ 29,90 até o final do Cartola. Beleza? Quem quiser, é só entrar em contato com o link logo abaixo na descrição. O telefone que tá passando logo aqui atrás. Segundo recadinho aqui, ó. Quem quiser jogar ligas apostadas, tá? Tem o nosso querido vencedor Catimba, né? A liga de tiro curto aqui, ó. As já estão abertas, certo? Inclusive já mandei os vencedores, né, dessa rodada no Instagram, certo? Inclusive, o vencedor aqui foi o time dos sócios. 129,60 pontos. Levamos R$179. Ah, mas também dá tiro curto lá no Não Sou Especialista. Mas todos os dados que eu passo lá servem para tiro curto. Eu disponibilizo 5 times. Tem na live sempre dúvida do pessoal e ajudando a montar aí quem precisa. Tá? Inclusive aqui, ó. O time dos sócios principal fez 102,29. O time de sócio mensal fez 104,84. E o time de tiro curto 129. Teve outros times que passaram do 100, tá? Outros de tiro curto, mas eu não quis botar aqui não. Então, assim, ó, quem quiser participar do plano de sócios, tá R$29,90 até o final do Cartola. Essa última promoção, tá? Tem link lá na descrição, né? Que é a minha esposa que administra o plano, ela vai atender vocês com o maior carinho. Casa fora os últimos 5 jogos, certo? Gols. A gente vê que tá muito acirrado aqui, o que mais chama atenção aí é o Atlético Goianiense, né? Vem sofrendo muitos gols, inclusive o Flamengo fora de casa sofre bastante gol, tá? Mas tá bastante acirrado. E, claro, de tudo aqui, o que mais chama atenção é o Cuiabá, que em casa é o time que mais vem sofrendo gols aí. Inclusive aqui, ó, se a gente olhar a tabela, tá? A gente vai perceber aqui, ó, que o Atlético Goianiense, com 2 derrotas consecutivas, né? Tava tentando até se recuperar. E o Cuiabá aqui, ó, né? Realmente são times que estão se encaminhando, né, para descer para a segunda divisão, né, e os times que forem jogar contra, vale a pena, tá? Então aqui, ó, o Atlético Goianiense pega o Corinthians, bom, meio, atrás, frente, tá? E o Cruzeiro dá para botar algumas peças assim com o Cuiabá, né, que não vem bem, inclusive aqui, ó, em casa, o Cuiabá só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, certo? E o Atlético Goianiense como visitante, tá? É que tá aqui, ó, são 5 derrotas consecutivas, tá? Então vamos lá. Goleiros. Pontuação média conquistada e cedida para goleiros. Quem vem conquistando muitos pontos com goleiro em casa é o Fluminense, né? Mas vai enfrentar o Botafogo, que não cede muito, mas mesmo assim o Fábio vale a pena porque o Fluminense em casa vem conquistando alguns SGs, tá? Depois vem o Fortaleza com o João Ricardo com uma grande performance aí dentro do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive pegou demais contra o Atlético Paranaense, tá? Sofreu gol, sofreu, mas pegou muito, tá? Pegou muito. E o Bahia cede um pouco mais aí que o Botafogo, tá? Então aí, ó, quem vem conquistando muito ponto em casa com os goleiros é Fluminense, certo? E o Fortaleza. O João Ricardo aqui tá entre os melhores goleiros da competição, média de 5,3 em 13 jogos em casa e realmente um desempenho muito bom. É claro que as pontuações melhores estão atreladas ao SG, certo?
Mas o Bahia, por sua vez, aí, ó, é um time que nos últimos jogos vem cedendo alguns bons pontinhos aí, tá? E é um time que não fica estático, né? Não não é reativo, é proativo, costuma atacar, então vale a pena sim o João Ricardo, tá? Temos o Fábio, que vai enfrentar um dos melhores ataques do campeonato, é clássico, né? 4,50 em 12 jogos, e o Fábio realmente vem com desempenho muito bom em casa, e claro, são 4 SGs consecutivos nos últimos jogos aí, né? Mas acho que vai ser muito difícil o Fluminense segurar o SG Botafogo, tá? Tirando esses goleiros aqui, né? Daí vem São Paulo com uma média de 4,88, né? O Vitória para goleiro 4,38, o próprio Atlético, até mesmo o Grêmio, tá? Mas vão enfrentar times que respectivamente cedem pouco, né? Por exemplo, o Flamengo cede 2, o Bragantino cede 1, o Juventude cede 3, né? O Inter cede até 4. Dá para arriscar aqui um Rafael? Talvez. Eu prefiro, por exemplo, arriscar se for para arriscar alguém fora de casa, então o Everton contra um Vasco que não cede quase nada. O Vasco não vem cedendo SGs em casa, mas o Everton tá com um bom desempenho fora, 5,27 em 12 jogos, né? Olha só, deu uma mitada aqui de 14 pontos durante SG contra o Cap, que é um time que ataca demais em casa. É um goleiro kamikaze? É. Por quê? Porque o Vasco não cede quase nada. Mas como o Palmeiras não está em mais nenhuma competição e só se dedicando ao Campeonato Brasileiro, eu acho uma aposta legal fora de casa, tá? Mas é claro que dentro da regularidade aqui, ó, temos um goleiro que chama bastante atenção, porque por mais que o Cuiabá não ceda tanto ponto assim, né, o Cássio vem fazendo uma boa pontuação fora de casa, inclusive é o time que mais vem pontuando com seus goleiros fora de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso queixinho, nós todos, 5,08 em 6 jogos, olha só, 8, 3, 13,5, né, perdendo SG, vem fazendo aí, ó, 5 defesas aqui, ó, fez 3 contra o Palmeiras, perdendo SG, acho interessante, tá? Cuiabá aqui, ó, negativou o Gustavo do Criciúma, mas o Criciúma é uma das piores defesas do campeonato, não é parando pra ninguém, né? Quando pega uma defesa mais bem postada, como a do Fluminense, que hoje a defesa do Fluminense tá muito bem postada com o Thiago Silva ali, certo? Cede uns bons pontos, tá? Acho assim, ó, que fora de casa são dois goleiros que tem um certo risco, certo? É porque o adversário não vem cedendo tanto assim, mas acho que o desempenho dos dois, né, credenciam eles, né, a serem os melhores goleiros fora de casa. E o Grêmio, é claro, é o time que mais cede pra goleiro adversário. Quem quiser dar uma arriscada aí, nosso querido Reginaldo Rossi, né? É que tá aqui o Rossi. Eu digo dar uma arriscada porque o Flamengo dificilmente segura SG e o Rossi não tem um bom desempenho fora de casa. 2,71 em 12 jogos, né? Mas mesmo assim é um goleiro que ainda não negativou. Esse sim é o verdadeiro goleiro kamikaze. Eu particularmente prefiro ainda o Everton, tá? E prefiro ainda também o Cássio, né? E claro, tem o Dion aqui por ser um clássico, né? Mas vamos deixar isso pra sábado. Defesas. Quem vem fazendo muita defesa aí com seus goleiros aí, certo? É o Palmeiras com o Everton e realmente o Cruzeiro com o Cássio. Então realmente tô convicto, os dois melhores goleiros, por mais que o Vasco não ceda muito, né, o Cuiabá já cede um pouco mais, é o Cássio e o Everton fora de casa. Né? Daí jogando em casa realmente o Fábio pode dar certo, afinal de contas o Botafogo é o time que, como visitante, que mais, apesar de pra mim vai ser campo neutro, entre aspas, né? Porque o jogo vai ser no Rio de Janeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É porque às vezes eles andam vendendo alguns mandos de campo aí, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Vai ser no Maracanã. Pode ser considerado campo neutro. Apesar que o Botafogo tá acostumado a jogar no tapetinho, né? Mas pode sim. Cede bastante. Deixa eu ver quem mais cede. Cruzeiro também cede, Palmeiras também cede, mas aqui, ó, o Léo Garden aqui não conquista quase nada. Então, pra defesas aqui tá bem equilibrado, né? Deixa eu ver um PSG aqui. Só uma olhadinha com mais carinho, né? Palmeiras conquistou um, o Vasco não cede quase nada. Aqui 1 por 1, tá bom. Realmente, o melhor goleiro fora de casa, realmente eu acho que é o Cássio. Depois vem o Everton. E o John aqui também me agrada bastante. O Fábio aqui tá bem demais. O Botafogo cedeu um SG. Né, e realmente dá pra dar uma arriscadinha aqui no Rafael. Né, mas o João Ricardo chama bastante atenção também. Vou dar uma olhadinha aqui em média básica dos nossos goleiros aqui. E vocês sabem que eu deixo para escolher goleiro depois de escolher todo o sistema defensivo. Ó, João Ricardo, Cássio, Ricardo, Fábio, todos os goleiros que a gente comentou. E quem quiser fazer o teste do pezinho, tem o nosso querido Neneca, o Hugo Souza, né? 2,44, 5 jogos, né? Não segura SG em casa, não segurou ainda, né? Mas, por isso não segura muito SG, mas vai enfrentar um adversário frágil, de repente pode até rolar, tá? Vamos lá. Vamos para a zagueira aqui, depois eu escolho meu goleiro, mas vocês já viram as minhas preferências. Pontuação média conquistada e cedida para zagueiro, né? Quem vem conquistando muito ponto em casa com seus zagueiros é o Fluminense normal, né? Tudo por causa desse cara aqui, ó. Quer ver? Atletas, né? Zagueiros. Tudo por causa do Thiago Silva. Por quê? 5,95 jogos. 5,95 pontos em 4 jogos, né? 4 SGs em casa. Perdeu o primeiro SG aqui contra o Juventude, né? O Juventude fez 2 gols em 5 minutos praticamente. Né? Até então eram 7 jogos do Thiago Silva no Campeonato Brasileiro e 7 SGs, tá? Vai ser difícil porque o Botafogo só cedeu um SG nos últimos jogos fora de casa, né? Mas eu tenho que credenciar ele porque tá bem demais. É um zagueiro que desarma muito, não. 7 desarmes em 8 jogos, né? Não vem finalizando tanto assim, é zagueiro mais PSG mesmo, né? Mas é o Fluminense únicos zagueiros. Depois, né, nós temos em segundo lugar aí, né, o São Paulo, certo? E o Inter cede um pouco mais que o Botafogo, só que o Inter tem que lembrar que tá um time perigoso. Se a gente pegar aqui de maneira geral aqui, ó, o Inter vem numa crescente, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, tá?
Mas o São Paulo em casa, né, é um bom mandante. Vai ser um jogão. 4 vitórias também nos últimos 5 jogos em casa. Então o Arboleda dá pra escalar? Dá. Chance de perder SG é grande? É. Mas é um cara que tem muita regularidade em casa. 4,69 em 13 jogos. Aqui deu uma peidadinha na farofa, mas de maneira geral é um cara que entrega pontos. Também deu mais 2 peidadinhas na farofa, certo? Mas é um cara que costuma pontuar bem, é um cara que tem uma bola aérea forte, né? Faz alguns desarmes aqui, ó, 30 em 22, mais de 1, né? Que tá difícil pegar um zagueiro com média de 2 desarmes, eu acho que nem tem, certo? De regularidade. O Fortaleza também vale a pena, né? Apesar de ser um clássico nordestino aqui, né? Acho interessante, tá? Porque o Fortaleza em casa é um time que vem se defendendo bem, afinal de contas, está na parte de cima da tabela. Eu sei que o Bahia está tentando chegar também. Temos aqui o nosso querido Brits e o Tite, né? Uma olhadinha que o Brits tinha dado uma melhorada. 4,17 em 10 jogos. O Brits já tá pra escalar, ó. Sem SG aqui, ó. Fiz 5,8 com assistência. O Brits já me agrada bastante, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Joga 10 News aqui, né? O Brits vai jogar de zagueiro mesmo de lateral. Essa escalação aqui, né? Deve ter sido de ontem, né? 13 horas e 42, foi ontem, não atualizou ainda, vamos esperar mais um pouquinho, né, afinal de contas, né, Fortaleza tem um jogo importante semana que vem. Mas o Arboleda vale a pena, Brits também, gosto bastante, Thiago Silva tem que ser citado, né, e o Inter é o time que mais cede pra zagueiro, rapaz. Eu acho que eu vou com o Arboleda, hein. Fora de casa aqui, ó, o Cruzeiro vem conquistando bons pontos e o Cuiabá não vem num momento bom, né, deixa eu dar uma olhadinha se tem algum zagueiro do Cruzeiro aqui, fora de casa, pra gente dar aquela arriscadinha. Aquele famoso teste de pezinho. Deixa eu ver o Zé Ivaldo como é que tá fora de casa. 3,78. Zé Ivaldo até que tá bem fora de casa, hein? Perdendo esse dia aqui fazendo 3 pontos de média. Um cara que tá finalizando bastante, né? Bola aérea. Deixa eu ver o João Marcelo. 3,55. Bem, tá bem regular, hein? Cruzeiro fora de casa anda se defendendo até melhor do que em casa nos últimos jogos. E o Cuiabá não é adversário muito, né? Depois do muito confiável, né? Tá lá na parte de baixo, tá difícil se recuperar. Depois do Internacional aqui temos o Bahia, como a gente viu aqui, né? Em terceiro lugar é o Atlético Goianiense. Só que o Corinthians aqui, ó, tá difícil ter um zagueiro, né? Que pontue bem, porque o Corinthians não vem conquistando SGs. Tem o Kaká, né? Que tem uma bola aérea forte, 2,96, fez 4 gols já no campeonato, se não me engano, 4? 5. Foram 2 contras também, tá? 3 mais 2, 5. Não vem pontuando bem, não. Seria mais uma aposta mesmo, porque o adversário é o Atlético Goianiense, né? Eu dar uma olhadinha aqui em desarmes. Vejam como o Vasco não cede nada pra zagueiro, tá? Armes. Armes aqui, o Fluminense cede bastante, né? Mas o Botafogo não quase nada. O Bragantino desarma bastante, mas o Galo não cede quase nada. Deixa eu ver média básica aqui de zagueiro. E, ó, teve rodada ruim de zagueiro, tá? Mas essa tá bem ruim, bem ruinzinha mesmo, tá? Tem o Lianco, o Adriano Martins pontua bem fora de casa, é verdade. Tem o Arboleda aqui. Cara, já me decidi, tá? Um zagueiro meu. Vende o time todo. Seu Arboleda. E ultimamente até que eu tô acertando zagueiro, né? O mercado fez um golzinho, um passo por sinal, né? E o meu outro zagueiro aqui, eu vou primeiro escolher meus laterais pra evitar dobra no meu sistema defensivo, tá? Laterais, vamos começar com desarmes. O Palmeiras vem desarmando bastante, mas o Vasco em casa, né? Tá osso duro em São Januário. Vai ser em São Januário, né? São Januário. Hoje tô engasgando, até gaguejando, tá? Não cede quase nada, mas o Palmeiras é um dos melhores times jogando fora de casa defensivamente, né? São Paulo cede bastante, intervém numa crescente, né? Quem quiser dar uma esticada. Assim como também o São Paulo também cede bastante pra lateral, tá? Cuiabá conquista alguns desarmes, né? O Cruzeiro cede. O desarme não tá tão nítido assim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. O Fluminense vem pontuando bem com os laterais. Samuel Xavier vale a pena? Vale. Vem com uma certa regularidade por causa dos SGs em casa. Mas o Botafogo não cede quase nada. O Juventude cede, mas o Vitória, né? Aqui é briga de foice no escuro, jogo de 6 pontos. Né? O Atlético Goianiense cede demais, hein? É o time que mais cede. Por mais que o Corinthians não conquiste, eu acho que eu vou fazer o teste do pezinho, né? Num lateral do Corinthians, tá? E vinha pontuando bem com seus laterais, tá? De um tempo pra cá é que deu uma falhada. Deixa eu ver aqui, nosso querido Timão. Temos aqui o Fagner, né? Deixa eu ver dúvida aqui. O Hugo ou o Matheus Bidu. Deixa eu ver o Hugo aqui. O Hugo eu gosto demais do Hugo pra Cartola, tá? 6,21 jogos. Vai ser o Hugo. Tá em dúvida? Tá. Mas vai ser o Hugo, tá? Vai ser o Hugo. Né? Atlético Goianiense não vem bem. Certo? Dúvida. Lateral do Corinthians. Vou com o nosso Hugon, tá? Vou com o nosso Hugon, né? E meu outro lateral, eu vou dar uma arriscada, sabe em quem? Né? O Botafogo conquista muito pontos, né? E o Fluminense até que cede 3,42. Daí com algum lateral do Botafogo, tá. Mas essas definições de Botafogo para lateral tá complicado, né? Então eu prefiro o quê? Dar uma arriscadinha aí, de repente, no William fora de casa contra um Cuiabá.
né? Porque afinal de contas o Cuiabá não vem bem em casa. Só uma vitória nos últimos 5 jogos. E o William é um cara de média básica, tá? Poderia ir com alguma lateral aqui jogando em casa? Poderia, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o cara aqui, ó. Se a gente for aqui, ó, pra média, vamos dar uma valorização não, média básica, a gente vai perceber que o William é o melhor lateral, né, disponível para rodada com média básica. O Vitinho já tá aparecendo bem aqui, ó. O Bernabé foi bem demais, o Marcelo em casa pontua bem, o Arana vai melhor fora do que em casa. Então, deixar pra ver tudo isso no sábado. 6.22 em 11 jogos. Porra, 8-16. Porra, contra um Cuiabá, não tem como deixar o William de fora não, tá? Eu sempre dou opção, né, sempre dou preferência para laterais e para jogadores jogando em casa, mas dessa vez eu vou com o William sim, tá? Daí sobrou algumas vaguinhas aqui, né? Eu acho que eu vou dar uma arriscadinha aqui em alguém do Palmeiras contra o Vasco, será? Acho que eu vou botar o Everton pra ser bombardeado ou o John, hein? Vou deixar pra evoluir essa perspectiva mais pra frente, tá? Vou pros meus meias. Pontuação média conquistada e decidida pra meia tá muito, mas muito equilibrado, mas mesmo assim, ó, Fortaleza, Corinthians e Grêmio são os times que mais pontuam com seus meias, e depois vem aqui, ó, Vitória, São Paulo, e desses times aqui, ó, temos bons meias aqui, tá, gente? Temos bons meias, temos boas perspectivas, sim, certo? Ó, meias, tá? Acabamos de falar ali alguns, certo? Por exemplo, o Arias jogando em casa, é um clássico, mas olha só o Arias, 6.34 em 7 jogos. O Arias é um motorzinho, enquanto participa de gol, né? Ou dando assistência fazendo gol, estoura na pontuação. É um cara acima do bem e do mal, né? Pontua em vários scouts, né? Só que é um jogo um pouco mais difícil. Lucas Moura vai pegar o Internacional que vem numa crescente, 8.11 em 9 jogos, mas é um cara que também aqui, ó, 6, 6.7, 21, 9 e gosta de jogo grande, tá? Então temos muito meia para essa rodada, tá? Temos muito meias, né? Garro, aqui é o indispensável. Contra um Atlético Goianiense, né? Que vem fragilizado, 8.07 em 11 jogos. Olha só o Garro, 14, 6, 2.1, 12, 5, 17, 4. É um cara que pontua muito, então meu primeiro meia, né, vai ser sim o Garro, tá? Mas nós vamos ver, olha quantos meias nós vamos ver, tá? E aqui, Garro. E aqui o que aconteceu? Compara de sócios, atletas. Querem me derrubar ali, hein? Já senti. Não, aqui entrou uma nova. Ah, tá. Vamos lá, Mané tá maluco hoje. Além do Lucas do Garra aqui, Scarpa também me agrada muito, tá? Contra o Bragantino. E o Bragantino não vem bem, tá, gente? O Bragantino vem caindo jogo após jogo, certo? Já tá aqui, ó, na 12ª posição com 31 pontos. Ele tem que abrir o olho, né? Porque o primeiro na zona de rebaixamento é o Vitória com 25, tá? Ó, fora de casa como visitante, olha só o nosso querido Bragantino. Não tem nenhuma vitória nos últimos 5 jogos, tá? Enquanto que o Galo em casa, né? Não vem tão bem assim? Não. Perdeu a última, perdeu. Mas, né, tem 3 vitórias em 5 jogos. Então, acho que o Galo é favorito sim, né? E por mais que a pontuação não seja muito favorável, o Scarpa tem um desempenho bom em casa. 5.85 em 10 jogos. Né? Aqui deu uma zerada, ó. 5.8, 8.2, 4.1, 6.1, 8.3. É um cara que é difícil deixar de fora, tá? Essa rodada, tá? É difícil, certo? Alan Patrick vem crescendo. Inclusive fez gol, né? Mas foi de pênalti. Mateuzinho contra o Juventude. Acho um cara interessante, tá? Acho um cara muito interessante. Esse aqui deve ser jogo de gols. Deve ser, inclusive, Juventude vem tomando muito gol. É uma das piores defesas aí do segundo turno, tá? Então aqui o Mateuzinho eu acho um cara interessantíssimo aí pra rodar. Onde é que tá nosso querido Mateuzinho? Né? Ó, 6.75, né? Em 12 jogos. Olha só, 7, 3, 8, 1. Aqui fez um 0.5 aqui. O Carpini tinha acabado de chegar praticamente, então... Mas agora ele tá bem, tá? Eu até acredito que eu vou com o Mateuzinho, tá? Vou com o Mateuzinho, sim, certo? E o meu terceiro meia não vai ser o Scarpa, queria ir com ele, certo? Mas eu vou mostrar o meu terceiro meio por outra perspectiva aqui, tá? Por outra perspectiva. Qual? De assistência e gols. Qual é o time em casa que mais vem tomando gols com assistência de meia? Vasco, Vitória, né? E o Cuiabá. Em compensação, o Palmeiras só fez um gol e o Juventude. Quem é que mais fez gols com assistência com seus meias? Bragantino, né? E aqui o John aqui, ó. É um bom nome, tá uma surpresinha se for jogar. Matheus Pereira aqui, ó. E o Atlético Paranaense não tem ninguém na preferência. Mas acho que eu vou fazer o teste do pezinho do Matheus Pereira. Mas olha só, como o São Paulo tá bem em casa, ó. É o time que mais deu assistência com meias em casa e o Inter vem tomando, tá? Mas o Inter tá numa crescente, é o jogo mais difícil. E claro, aqui ó, o Atlético Goianiense é o que mais tomou gol com assistência, o Garro é o indispensável da rodada. Aqui o Flamengo tomou muito gol de assistência de meio adversário, né? Então outro cara também, ó, que pode ser bem lembrado, muita gente critica, mas a Cartola tá bom, cara. Tem que saber separar a vida real do Cartola. Olha só, fora de casa o cara tá monstro, olha só, 7, 14, 7, 10, inclusive fez gol no último jogo. Em casa tá entregando pouco, mas o Flamengo cede bastante. Ele e o Cristaldo são apostinhas legais, tá? Deixa eu ver gol aqui.
Gol, o Bahia já cresce bastante contra o Fortaleza, né? Mas vou ficar em stand-by. E aqui o Grêmio é o time que mais tomou fora de casa gol, né? De jogador de meio de campo. Não sei se o Arrascaeta vai jogar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Arrascaeta vai jogar, porque o Arrascaeta é acima do bem e do mal, né? 6,17 em 6 jogos. Foi mal nos últimos dois, mas pra ele fazer 22, 10 pontos é um tapa. A questão é que o Grêmio, tá? Onde é que tá aqui o Grêmio? Vamos botar aqui, ó. O Grêmio também é um dos times que vem numa crescente aí, ó. Onde é que tá o Grêmio? Vai cair um pouquinho, tava melhor. Deixa eu ver em casa. Melhor, já dá pra escalar o Flamengo contra, né? Duas derrotas nos últimos dois jogos, né? Tava até com uma sequência boa aí de 3 vitórias em 5, né? Mas o Arrascaeta dá pra escalar com toda certeza, né? Aqui o Pochettino também vale a pena, mas olha quanto meia tem, rapaziada. Olha quanto meia tem. E realmente o Garra é a melhor opção, tá? Pra meia jogando em casa. Ó, tem um Pochettino aqui tem, ó, o Ian Lucas, que fora de casa pontua bem demais. Eu sei que é um jogo difícil contra o Fortaleza, tá? Ver onde é que tá aqui. Vou mostrar primeiro. Ó, o Pochettino em casa. Caiu um pouquinho? Caiu, mas muito potencial. 6,19 em 10 jogos. É o líder de assistência, né? Mas, ó, nos 4 jogos, não sei o que tá acontecendo com o Pochettino, tá? O pão quentinho, tá? Mas ainda assim, ainda é uma apostinha legal, certo? Jean Lucas é muito interessante. Eu sei que o Fortaleza se defende bem, mas o Jean tem uma regularidade tremenda fora de casa. 5,05 em 3 jogos. Olha só. Aqui deu uma peidadinha na farofa, deu. Mas, ó, 5,5, 4, 12, 5, 4, 3. É um cara que entrega, tá? Mas o meu meia aqui, ó, eu vou apostar contra os times que não vêm bem, tá? E como o Cruzeiro perdeu 3 pontos importantes de casa, vai querer buscar fora contra o Cuiabá. 4,42 em 11 jogos, né? Fez um 0,3 aqui, ó, uma escorregadinha no quiabo, tadinha na graxa. 12, de vez em quando ele estoura na pontuação. Será minha apostinha, tá? No meio de campo, já que eu tô com o Mateuzinho, vou com o Matheus Pereira. Mas aqui, ó, Gustavo Scarpa, Lucas, Arias, Arrascaeta, tá? Continuam sendo, tá, as melhores opções pela regularidade, tá? E por também assim, ó, joga em casa, joga em casa, joga em casa. Aqui um jogo favorável, aqui um jogo um pouco mais difícil, o Inter vem melhorando, aqui um clássico. Né? E a Arrascaeta fora de casa contra o Grêmio também vale demais, tá? Mas resolvi diferenciar um pouquinho, né? Porque como eu falei, se eu estivesse liderando, era muito fácil pra mim ir aqui, ó, com o Lucas jogando em casa, né? O Arias ia me entregar uma coisa e o Scarpa, tá? Tudo certo, certo? Mas eu vou optar aqui, ó. Talvez eu esteja apostando demais no Cruzeiro, mas afinal de contas o Cuiabá tá uma mãe, né? Vamos tentar, vamos lá, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em meias, média básica. O Arias vai aparecer com toda certeza, né? Ó, o Arias é o meio com uma média básica, tem o Garro, tem o Scarpa, o Mateuzinho, tá tranquilo. Felipe Anderson começou a fazer gol, hein? Começou a fazer gol. A média dele fora é 4,35, não é tão boa assim, mas ó, já começou a fazer gol em casa pra mim, tá começando a ser um dos melhores meias aí pra se escalar, tá? Principalmente dependendo do adversário, certo? Mas vamos agora pro nosso atacante, né? Pontuação média. Ah, mas não tá mostrando tudo. Calma, calma, galera. Hoje é quarta, temos jogos pra ver hoje, amanhã. Sábado na live a gente vê direitinho, tá? Live sábado, meio-dia. Fora de casa aqui o Botafogo vem pontuando bem demais com seus atacantes, mas o Fluminense é o que menos cede junto com o Fortaleza aqui, né? Cruzeiro não conquista tanto, mas o que mais cede em casa aqui, ó, é o nosso querido Cuiabá. Por isso que eu botei o Matheus Pereira, porque pra mim é um meio atacante, né? Apesar que com a chegada aí do Matheus Henrique ele perdeu um pouco de espaço, principalmente ofensivo, mas é uma apostinha. Sempre é bom ter uma apostinha no time, tá? Em casa quem vem pontuando muito aí, o Vasco, né? E o Verratti, né, é uma baita de uma opção, só que vai enfrentar o time que menos cede. Quem quiser ir com o Verratti, né, fique à vontade. Só que nos últimos jogos aí, o Palmeiras vem conquistando SGs consecutivos, inclusive fora de casa também, certo? Aqui, ó, atacante. Vamos aqui, atacante, né? Não dá pra desprezar totalmente o Verratti, porque ele entrega muito ponto, tá? 6,97 em 7 jogos. Olha só o Verratti. 11, 8, 4, 5. Entrega pontos demais, tá? Muita regularidade. Só que é um jogo difícil contra o Palmeiras. Certo? Deixa eu ver outro atacante aqui, né? Depois do Vasco, quem é que vem pontuando bem em casa? Corinthians, acima dos 4 pontos. O próprio Criciúma, né? Quem quiser ir com o Bolazier, por exemplo, porque o Atlético Paranaense cede muito fora de casa. O Flamengo também cede bastante, por mais que o Grêmio não conquiste, né? Então temos algumas peças interessantes, como o Scott Bright aqui, o Brett White, o próprio Soteldo, né? No Criciúma aqui, um Bolazier, né? São apostas legais. Por que aposta? Porque são jogadores que não tem regularidade, diferentemente de um Hulk, por exemplo, tá? Diferentemente de um Hulk. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em assistência e gol. Ó, em termos de assistência, o Bragantino tomou 2, o Flamengo tomou 3, hein? Ó, o Atlético Mineiro tomou 2 e o Corinthians fez 2. Realmente tá tomando gol demais. Rapaz, quer saber de uma real? Eu vou fazer. Ó, o Memphis vai estrear, hein? Memphis Depay vai estrear, né? E o que é ter uma sombra, né? O Yuri Alberto ontem já fez gol e tudo. É bom ter sombra, né? Ó, Romero, Thales Magno e vai jogar o Depay, hein?
Thales Magno é interessante, dá uma osciladinha, mas é um cara que costuma entregar uns bons pontos. Meu medo é contusão aí, que teve alguns jogos que saiu contundido, né? O Romero sempre entrega também alguns bons pontinhos, mas eu acho que a grande estrela aí, né? Nessa estreia muita gente vai escalar ele aí, deve ser o Depay, tá? Eu vou esperar um pouquinho, queria ir com alguém do Corinthians, porque o Atlético Goianiense toma muito gol de atacante, tá? Fortaleza faz, mas o Bahia não toma tanto assim, né? Com assistência, né? Vitória, o Vitória aqui, ó, por mais que o Juventude não tenha tomado gol com assistência de atacante, tá? Será que tá aqui nosso querido Vitória? Quem é que vai jogar pelo Vitória aqui? Também, assim como meio-campistas, temos também boas opções aí no ataque, hein? Deixa eu ver o Vitória. Ah, o Mosquito vai jogar, uma pena, hein? O Alejandro tava bem demais jogando em casa, hein? Deve estar suspenso, né? Tá suspenso, né? Fora o Botafogo vem bem, né? Mas o Fluminense vem se defendendo bem. Olha aqui em gol, alegria do povo. Ó, gol de novo Corinthians. Aqui o São Paulo já melhora um pouco, apesar do Inter não tomar. Mas eu tenho que ter alguém de São Paulo meio pra frente. São Paulo vem fazendo muito gol em casa. Nossa, como o Flamengo toma gol de atacante, hein? Nossa, e aqui o Cruzeiro faz e o Cuiabá toma demais. Mas eu não gosto de nenhum atacante do Cruzeiro ali, no máximo o Bael. Então eu vou com o Matheus Pereira no meio mesmo pra substituir o meu atacante ali, né? Como se fosse um meio atacante. Botafogo, junto com o Cruzeiro, é o time que mais vem fazendo gols fora de casa, né? É um clássico, né? O Fluminense não vem tomando muitos gols, mas não dá pra desprezar aí totalmente aí, né? Os atacantes do Botafogo que vem pontuando bem, certo? Luiz Henrique, né? Igor Jesus. Ó, o Igor Jesus, apesar de não ter feito gol no último jogo, né? É um cara que tá com uma média de 5,38 fora, olha só. Né? Oscila um pouquinho, oscila, mas vem entregando, tá? Só que eu acho que é um jogo um pouco mais difícil, tá? É um pouco mais difícil. Mas dá pra dar uma arriscadinha. 4,39 porque é um jogo importante pro Botafogo se manter na liderança. Assim como é importante pro Fluminense também, né? Não entrar na zona de rebaixamento, né? Pegado, acho. Jogo complicado, hein? Jogão, né? Queria ir com alguém do Corinthians, mas, pô, já chegar assim escalando Memphis assim é complicado. Vou ter que ter alguém de São Paulo, acredito eu, mas eu acho assim, ó. Em termos de média básica, regularidade, é difícil deixar o Hulk de fora, tá? Ainda mais se levarmos em consideração aí que o Bragantino vem tomando alguns gols fora de casa. O Hulk tem média básica, é um cara que entrega muito, ó, 9,96, tem falta, assistência, olha só, 19, 17. Tudo bem, de vez em quando faz aqui uma pontuação baixa, mas faz parte. É difícil ir sem o Hulk nessa rodada contra o Bragantino, tá? Vou botar mais um filtrozinho aqui, ó. Hulk. Eu ainda tô na dúvida se eu vou botar alguém ali do Corinthians, tá? A maioria vai com Memphis. Quer ver? Deixa eu ver os mais escalados aqui rapidamente. Eita! Depay aqui, ó. Maps, Depay já tá aqui, hein? Ó, o Hulk tá aqui também, ó. Puta, cara. Aí não dá pra ser o ataque mais escalado de novo, não dá, não dá, não dá. Assim não dá, hein? Assim não dá. Mas vamos ver com carinho aqui, né? As opções ofensivas. Além dessas dos mais escalados aí. Dá uma olhadinha aqui em atacante de média básica, se aparece mais alguém. Mas eu acho que ó, o Wesley também tem muita regularidade, né? Mas tem o Estevam, né? Moleque é danado, olha só. Fez 11 fora de casa aqui, fez um 10 aqui. Ou se fora de casa oscila um pouquinho, tá? Vai enfrentar um Vasco da Gama, né? E não vem cedendo tanto assim, ó, pra atacante, né? Mas o Palmeiras tá com sangue no olho, que é só o brasileiro. É interessante, tá? É interessante. Eu tô com muita dúvida. É um atacante do Grêmio, tá? Contra o Flamengo, que vem tomando muito gol, né? E claro, pela fragilidade defensiva aqui. Alguém aqui do Corinthians. Mas aqui, ó, vocês percebam que é uma rodada que dá pra diversificar, tá? Dá pra dar uma diversificada, rapaziada. Dá pra dar uma diversificada. Então, assim, ó, temos alguns bons nomes no meio no ataque? Temos. Tá, temos. Tem alguns indispensáveis. No meio, pra mim, por exemplo, um indispensável é o Garro do Corinthians, tá? O resto dá pra gente conversar aí. Pô, tem o Scott Bright aqui, né? O brinco, é o Bright White. Fez 12 de 7 em casa. É um cara que entrega bastante ponto. E o Flamengo, cara, tomou o gol do Romero. Tomou o gol do Matheus Martins. Né? Com assistência de Savarino. Tomou o gol do Caleri. 9. Rapaz, tomou gol do Everaldo. Tá, nossa, 2 do Hulk. Ó, cara, por uma questão assim, ó. Tem que seguir os números. Eu vou com o Scott Bright. Tá? Tem que seguir os números, tá? Tem que seguir os números. O Flamengo tá tomando muito gol, pô. Tá tomando muito gol fora de casa, essa que é a verdade. Certo? E eu não queria deixar ninguém de São Paulo fora, mas o Inter tá bem demais, né? Mas que coisa difícil esse último atacante aqui, hein? Que coisa difícil, né? Acho que eu vou com o Luciano de São Paulo, cara. Mas tem o Esteva também, o Hulk tá entre os mais calados. Eu não tô indo com o Depay, tô indo com o Scott Bright. É complicado, né? O Estevão vai pegar o Vasco. Ah, queria até ir com o Bolagier, tá? Eu sei que ele dá uma osciladazinha, mas de vez em quando ele pontua bem. 5,14 em 10 jogos. De vez em quando ele dá uma mitada assim, ó. 18, 10, 17, né? 23.
oscila um pouco, mas o Cap também vem tomando bastante gol. Difícil esse terceiro atacante, tá? Bem difícil mesmo, né? O Hulk eu não abro mão. Muito difícil, muito difícil. Tá bom, esse terceiro atacante aqui eu vou trazer junto com o zagueiro, né? E junto com o goleiro tem que dar uma pensada melhor, né? E treinador eu acho que tá bem nítido, né? Aqui, ó, vou botar técnico, certo? E pontuação média. Tá? Quem vem conquistando muito ponto em casa aí é o Fluminense, mas tem um jogo difícil porque o Botafogo não cede tanto assim, mas cede 5,18. Quem é que cede muito? O Atlético Goianiense. Então, na minha perspectiva, o melhor técnico realmente tá, é o Ramon Dias. Tá? Fortaleza vem pontuando bem demais em casa, mas o Bahia não cede tanto assim, mas cede 5,20. Certo? E jogando aqui, ó, casa, Criciúma e Cuiabá são os que mais cedem. Mas o Cap não vive um bom momento, daí o Cruzeiro aqui dá pra dar uma arriscadinha no Seabra, tá? E claro, e o nosso querido Abel, o Arthur, né? Do Botafogo são treinadores que vêm pontuando muito bem fora de casa, mas vão enfrentar dois adversários chatos como o mandante, que é o Fluminense e o Vasco, tá? Então eu prefiro ficar aqui, ó, com o Corinthians mesmo, né? Inclusive eu vejo os mais calados aqui. Ó, o Kaká tá aqui, ó, o Hugo. Vai dar um monte de gente do Corinthians. Então, eu dar uma cercada nesse SG do Corinthians aí. Vamos com o nosso querido Ramonzito. Ramon Dias. Onde é que tá o Ramon aqui? Ramon, queridão. O Ramon tá lá pra baixo, tá aqui, ó. Ramon Dias, tá? Eu dou uma cercadinha, né? Vou com o 2 de Corinthians atrás. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Vou deixar aqui. Na sequência, já tô vindo com um banco de reserva, com o capitão, com o goleiro que faltou, o zagueiro e o último atacante. Tá feito aí, pessoal. Custando 116,13 cartoletas, né? Um esboço do time, na verdade. Fiquei muito na dúvida com o meu terceiro atacante ali, né? Fiquei na dúvida também com o Black White ali, né? O Flamengo vem tomando muito gol, né? Mas a tendência é um jogo de muitos gols, né? Quem do Flamengo meio pra frente pode se salutar. Só que tudo vai depender o quê? Como vai se encaminhar os jogos essa semana, porque vamos ter jogos de volta semana que vem. Libertadores Sul-Americano, então muito time tem que poupar dali. Por exemplo, eu botei o Brits ali atrás, tá? Minha grata tá jogando em casa. Só que tem que o Fortaleza perdeu ontem, né? Perdeu pro Corinthians em casa de 2-0, vai ter que buscar o resultado. Mesmo porque o Brits é um cara barato, 3,99, que dificulta ali o banco de reserva. Ainda vou repensar isso, tá? Mas ali, ó, o William, a Borleda, o Hugo do Corinthians, o Everton, tô bem tranquilo, tá? No meio, acho que o a gente pensava, o Matheus Pereira vale a apostinha contra o Cuiabá. O Mateuzinho tá com bom desempenho, mas tem Scarpa, tem Lucas Moura, tem muito meia, tá? Assim como tem bastante atacante também. Fiquei muito na dúvida também, botar ali o Memphis Depay ou não, né? Muita gente escalando. O Atlético Goianiense muito frágil, de repente o cara vai querer estrear com tudo, mas é como eu falo, cara, indo pra 27ª rodada, não dá pra ficar aí fazendo igual todo mundo, né? Indo na efeito manada. Quem quer tirar a diferença, tá bom? Então tá aí, um esboço custando 116,13 cartoletas. Né? E aberto do canal, do vídeo da live sábado, meio-dia, pra 27ª rodada. Pessoal, tá lá, estatísticas vistas. A gente se vê na live de sábado, meio-dia. Portanto, se você não é inscrito, se não perde mais nenhum conteúdo, inclusive ao vivo na live, você vai ser notificado. E claro, parceiraço do canal, né? Dessa. Mais um grande beijo no coração. Até a live de sábado, meio-dia. Vamos que vamos. Fui.